Chegou a hora da verdade ou da mentira. Esse aqui é o podcast 6 Verdades em 7 Mentiras. A gente vai trazer sempre algum assunto polêmico do marketing, não só do marketing digital, mas do marketing de uma maneira geral. Mas hoje, até por essa figura ilustre que está aqui com a gente hoje, é sobre lançamento digital. Primeiro apresentar aqui, né? Até porque, assim, por uma ordem de importância, a pessoa que está aqui desse lado, vocês não viram ainda, ele foi obrigado a vir. Ouvi isso minha vida inteira, tá? Pois é, então a gente tem que fazer as apresentações da maneira certa. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Schmidt, o nosso CEO aqui da Hardcore, fundador, e a nossa figura ilustre, nosso ilustríssimo Fernando, Head de Estratégia da Hardcore. Cara, e quem é você, Pedro? Não importa, eu sou uma pessoa desconhecida que estou passando por aqui só para poder trazer alegria para o coração de vocês. Vou ter que te apresentar. Não? É, né? Não sei. É porque ficar me apresentando todo podcast é foda. Porque eu pensei em me apresentar. Esse é o Pedro. Mas isso daí só no começo, né? Depois de um tempo as pessoas vão te conhecer. Ou não também. Tá tudo certo. Bom, não precisa apresentar. Esse é o Pedro. Sou eu. Pronto. É isso. Beleza. E hoje a gente tá aqui com o nosso queridíssimo estrategista, Head de Estratégia da Hardcore, o Fernando. Prazer. Que vai trazer aqui pra gente, né? Assim, ele vai tentar elucidar algumas verdades e a gente vai tentar debater aqui um pouco do que a gente considera que é uma verdade de fato, o que é uma verdade absoluta ou o que é mentira plena. Porque a gente está aqui realmente para desmistificar esse caminho. Então, falando de primeira coisa. Queria agradecer, prazer aí por ter me convidado. Não, Pedro, você foi obrigado. Exatamente, me vi de livre e espontânea vontade no podcast dos meus chefes. Não tinha nenhuma opção. O cara pegou e veio correndo, era outro horário. Então, assim... Agora, Mas, cara, obrigado por você estar aqui. Foi ótimo você ter... Cara, é muito bom poder contar com, né, disponibilidade. Espontaneidade. Isso é maravilhoso. Agora, antes da gente começar, eu vou te fazer só... Acho que é legal até para as pessoas te conhecerem um pouco. Vou só te fazer uma pergunta. Eu queria saber qual foi a última coisa que você comprou. Cara, vinil. De quem? O último vinil que eu comprei... Cara, eu vou falar só de uma banda, porque a outra dá vergonha. Do Frightened Rabbits. Tá, agora eu quero saber a outra. Que outra banda, cara, parece que eu tô falando o nome de livro. Se chama The World's a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Não, peraí, isso é o nome da banda? Esse é o nome da banda, cara. Caramba, os caras não mandam de headline. Pessoas, assim, eu só fiz essa pergunta porque é bom saber com quem a gente tá falando. O Fernando tem 30 aí. Eu tenho 33 anos, cara. Mas, né, comprando vinil de quem tem 70, essas coisas todas. Então, esse é o nosso head de estratégia aqui. Esse é o cara que faz teu projeto. Esse é o cara criativo, né? Porque ele amplo conhecimento, espectro de conhecimento. Então, nossa temática aqui hoje é o seguinte: lançamentos digitais. Legal. A primeira coisa que eu quero te perguntar: eu vou ficar rico em 3 meses? Cara, você não vai ficar rico em 3 meses. Assim, algumas pessoas ficam ricas em 3 meses, mas elas são a exceção. Faz todo mundo acreditar que é possível. Mas não existe isso, cara. Não tem nenhum negócio que em 3 meses te deixa rico. Mas eu vi no Instagram de uma galera aí que eles mostram. Então, cara, mas aí o que acontece? Essa galera, cara, ou não tá nem morando no Brasil mais, ou não tá falando de verdade, não tá jogando um jogo sério. Não tem como você criar um negócio em 3 meses, você ter audiência, atração, uma oferta validada pra você ficar milionário. Entendi, mas então não tem nenhum... Porque, por exemplo, tem alguns perfis... que eu sigo perfis. E que aí tá dizendo assim, eu peguei, criei um produto, aí eu subo no palco, o produto é maravilhoso e eu fiquei rico. E aí parece que é sempre tudo muito simples. Me conta como é que é um processo de lançamento? Como é que ele acontece? Para fazer um lançamento, não tô nem falando para você especificar um lançamento ainda, mas como é que é um processo para lançar um infoproduto? Tá. Cara, você me fala se eu estiver indo muito para trás, mas o processo para lançar um infoproduto, a primeira coisa, cara, é conversar com o nosso expert. Ele tem clareza do que ele quer fazer, o que ele está querendo construir, ele sabe quem é o público dele, ele sabe o que ele tem que oferecer para esse público, ele já veio com isso pronto ou ele precisa da nossa ajuda para construir? Mas não é só gravar a parada e lançar, mano? Não, cara, não é só gravar. Assim, se você quiser ter um resultado ruim, teoricamente tudo no mundo é comestível ao menos uma vez. Mas assim, se você quiser ter resultado, não é, cara, assim... E a gente ao menos uma vez é ótimo. Uma vez. Mas não é só gravar, cara. A gente lida com uma... A gente tá numa profissão, cara, que é que nem dentista, que a pessoa sai, caga toda a boca e volta pra gente e fala, vai, me salva. Onde, cara, a gente recebe alguns parceiros, experts que chegam exatamente depois disso, de ter batido a cara na parede, passaram vergonha porque realmente foram lá, só gravaram
e aí fizeram um lançamento para 5 pessoas, fizeram live para 2, e aí se sente queimado. Eu falo, cara, você não foi queimado porque ninguém viu. Isso Mas o ego machucou demais, cara. E aí, nisso, ele vai vendo outras pessoas que fizeram um trabalho mais sólido despontando no mercado. Então, você ia ser o pioneiro no mercado, agora você talvez é o segundo, você é o terceiro colocado. Então, aqui a gente não está falando de um propósito grande, não é nada algo humanitário, mas assim, o que você quer fazer para essas pessoas? Tem que vir de um lugar verdadeiro de você pode ajudar essas pessoas, você pode transformar elas. Eu queria te perguntar uma coisa. Conte uma verdade absoluta ou uma mentira, e a gente vai debater dela, sobre o que o mercado fala ou pratica sobre lançamento. Que você escutou hoje, sei lá, ontem, essa semana ou semana passada, uma parada tipo que você fala, meu Deus, é a 10ª vez. Eu gosto dessa, cara. É possível fazer lançamentos de 7 dígitos sem aparecer, mostrar a cara ou postar no Instagram. Dá fácil, cara. Dá fácil, cara. O que você acha, Pedrão? Então, assim, eu nunca vi acontecer, mas o unicórnio também dizem que existe, né? Tem um bicho lá no norte também, que é o boto cor-de-rosa, que parece que também existe. Então, assim, eu nunca vi, mas pode ser que exista. Porque, para mim, o lançamento é um processo de construção, né? Que você tem que começar... O seu alicerce no início, ele não é a promessa ou a oferta que você vai fazer. É a lista de pessoas interessadas que querem te ouvir. Então, eu já acho difícil que você consiga fazer isso num tempo de 3 meses, mesmo você... Né? Eu digo assim, o lançamento para estourar. O lançamento é um processo. Então, é difícil que você consiga... Os primeiros 3 meses conseguir ser relevante, né, para as pessoas. Estou falando de quem está começando do zero, não de quem já faz lançamentos recorrentes. Então é difícil você se tornar uma pessoa relevante em 3 meses. É difícil você construir uma lista muito eficiente em 3 meses. Então esse primeiro lançamento é sempre um modelo para você começar a validar, né, o teu tripé ali básico de público, oferta e estratégia. Então acho que é impossível. Não tem como você fazer um lançamento sem você estar presente nele. Então a gente até estava falando disso hoje mais cedo. A gente grava um podcast com clientes nossos aqui mais cedo e a gente estava falando exatamente isso. É um trabalho em conjunto, né? Não existe aquela coisa de smart fit, né? Eu peguei e paguei a academia, e aí? Se eu pagar a academia, eu vou emagrecer? Eu vou ficar com o corpo que eu queria? Não, você precisa ir e fazer o que for necessário, cara, né? Até existe a exceção para essa regra. Aquilo que a gente chama assim, no mercado a gente chama isso de audiência represada. Que às vezes é uma pessoa que ela é muito pica na área dela. Mas ela aparece. Então, ela aparece, mas assim, ela tinha muitos ativos e quando ela lança, tem aquela enxurrada de venda. Mas o problema é, ela não construiu um negócio. Aquilo é o fogo de palha. Ela não consegue replicar aquilo no negócio dela. Cara, e assim, a gente teve que fazer mudanças na estrutura da própria Hardcore para conseguir aumentar o tempo e a dedicação nossa com o cliente na construção de conteúdo, porque o mercado está exigindo cada vez mais isso. Não tem jeito. Então, assim, se existiu no passado, eu já vi algumas coisas que são fora da curva do normal, bem fora. Hoje é cada vez mais difícil. Só da gente estar aqui fazendo, quantas pessoas provavelmente nunca me viram ou não sabem quem é o Rodrigo, que está no mercado há quase 10 anos, que já fez todos os projetos que a gente participou e já fez, que fundou e é CEO da Hardcore hoje, com mais, sei lá, 80 pessoas no time agora, né, nessa gravação. 60 projetos rolando, nos últimos 3 meses foram 48 lançamentos. Quem conhece o Rodrigo e como que a gente chegou nesses números? O Rodrigo não aparece. Ou muito pouco. Então foi criado ativos durante muitos anos. A gente entende muito bem de marketing, sabe como se posicionar. E mesmo nós, com esse volume, com essa estrutura, precisamos voltar para a base de que as pessoas têm que conhecer, têm que entender quem é. A Hardcore não é o Rodrigo, então eu não tenho um foco principal nesse sentido, porque a gente é uma empresa muito grande. Por isso que estou aqui, né? O Pedro, que é diretor de marketing, o Fernando, nosso head de estratégia, e as outras pessoas do time. Mas se até a gente, que tem esses resultados, estamos voltando para esse lugar, cara, voltando não, né? É importante para poder ganhar escala e ganhar o tamanho que a gente precisa, não dá para fugir. E aparecer, sendo bem honesto, até olhando para a câmera, cara, nunca foi a minha ambição, pelo contrário, eu sempre fugi o máximo possível que eu pude disso. O máximo, assim, eu gosto de fazer meu trabalho. Para mim, cara, é na trincheira que o projeto acontece, que a vida acontece. Cara, cliente vê a gente o tempo inteiro, porque a gente tá lá, mas assim,
fazer Instagram, essa parada também não é muito natural. Não era isso que eu... Nunca foi, não vai ser algo que fala assim, nossa, eu vou fazer isso por causa disso, eu gosto. Não gosto. Mas a gente tem modelos. Esse é um modelo que eu acho animal. Esse é um modelo que funciona. Sim. Esse é um Porque modelo é uma conversa. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer um negócio legal. Mas, cara, então não dá pra fugir, não é né? nem só o marketing digital, o marketing em si. Ele tá tendo esse push para humanização das empresas. Então, tipo, você vê a Magalu não quer mais falar com as pessoas como Magalu, ela quer falar como a Lu, porque você quer comprar de uma pessoa, não de uma empresa sem coração, sem alma, nem nada do tipo. Isso é mais verdade ainda quando a gente fala do nicho do marketing digital. Então, Total. poxa... Principalmente infoproduto, né, Fê? Principalmente infoproduto. É porque esse é um conceito interessante que é difícil pra gente que é muito antigo no mercado, né? Pô, você tá mais tempo que eu, na verdade, né, fazendo isso. E cara, a gente, por muito tempo, a gente assumiu que existe dois mercados, aí o digital. Cara, o mercado digital amplamente difundidos, não existe essa separação. Existe o mercado de infoprodutos, que a gente tem uma atuação grande, e o mercado que não é de infoprodutos, que a gente também tem uma atuação grande, está expandindo, inclusive, trazendo elementos e estratégias do que a gente faz aqui no digital, né, do infoproduto, viu como é difícil de mudar, né? Do infoproduto para a gente aplicar aqui. Então, na verdade, assim, o mercado é um mercado e o nicho de infoprodutos tem essas características. E aí o de infoproduto é baseado no especialista. E aí me desculpa, se você é especialista e não aparece, meu Deus, não dá, né? Como é que não tem como? A pessoa tem que comprar você primeiro. Ah, mas eu não gosto muito. Ok. Eu também não tenho um monte de coisas que eu faço que eu não gosto. Na verdade, a maior parte das coisas que eu faço na minha posição não são legais, inclusive, né? Sim. Pô, isso aqui é legal pra caramba. Se eu ficar sendo isso aqui, pô, show de bola. Né? Mas não é. Não, e tem uma lógica que a gente sempre fala e porque é verdade. Na internet, a gente está vendendo primeiro a pessoa, depois é o produto. Então, assim, primeiro a gente está vendendo o especialista ou a especialista. As pessoas estão comprando aquela ideia, aquele propósito. Depois elas vão comprar o produto. Porque, no final das contas, num processo de lançamento, não é a oferta do produto que vem primeiro. É você ofertar o que a pessoa tem para oferecer, né? Mesmo, né? Até porque eu te pergunto, Fernando, quantos produtos são conhecidos, entregam o resultado e tem, de fato, a estrutura onde só o nome do produto fala por ele? São muito poucos. Tem iPhone. Não, vamos pegar no infoproduto. Você tem o Érico. É difícil. O Érico tem... Por exemplo, você tem lá Todo Sentido Ladeirinha. Também. É uma galera que é amplamente conhecida, só que eles já têm a autoridade deles. Sim. Então os produtos são conhecidos por todos. Mas eles trabalham o tempo inteiro a imagem. Total. Isso. O tempo inteiro. Total. Principalmente isso. Importante. Então, qual outro produto que todo mundo já deseja? Qual de nível de consciência? Se a gente for entrar, nem vou entrar na parte técnica, cara, mas e aí? Faz parte do da nossa projeção, até na hora que a gente faz o estudo do cliente, cara. A gente entende que a pessoa não vai procurar, eu quero o curso XYZ. Eu quero o curso do Rodrigo, eu quero o curso do Pedro, porque ela se identifica com você. Ou, ainda, na grande maioria, está no nível de consciência do problema ou da solução em outros níveis e nem sabe quem é o Pedro ou quem é o Rodrigo. Sacou? Então, por exemplo, a Hardcore hoje, no nosso funil, ninguém... Isso é legal de falar, porque são cenários. Nosso negócio é diferente, é de prestação de serviço, tem uma série de diferenças nesse sentido. Mas a galera veio pelo problema ou procurando soluções. E a Hardcore apareceu como uma opção. E aí, quando eles engajaram com a comunicação, viram uma coisa diferente, viram que a gente faz diferente, que a gente tem um modelo diferente, que a gente pensa diferente, se posiciona diferente, que a gente, cara... É do jeito que a gente é, né? Então, isso tem um valor muito grande. E aí, agora, elas conhecem hardcore. Então, ninguém vende hardcore. Sim. A gente não tem como, isso não funciona. Né? O produto em si, sacou? E aí, o ponto é, a galera, tipo... Eu até tô respondendo assim, porque quem ainda pensa diferente disso, assim, na boa, não vai rolar. Não vai rolar. Nesses mercados que você tem... A presença da pessoa como o mais importante. Tipo, uma banda que tem um vocalista que é bom, se troca o vocalista, mudou a banda. Sim. Ah, mas pode ser bom ou ruim? Pode ser bom ou ruim, mas não dá pra ter um show sem um vocalista. E o papel do infoprodutor, principalmente, é ser o vocalista da banda. O resto da banda é a gente, quando o cliente tá com a gente. Claro. Cara, vamos tocar assim, bateria, vamos fazer a parada que tem que fazer. É a base do marketing digital. A gente fala, o infoprodutor, ele é o avatar transformado. É quem a pessoa vê, se identifica falando, cara, ele era igual a mim
e olha o que ele tem agora. Então eu acredito que eu posso, porque a gente partiu de pontos comuns e ele já chegou. Então ele deve ter um caminho para eu ir até lá também. Então, se você não aparece, como que a pessoa cria uma conexão com você? Com a pessoa, não adianta você não fazer vídeo pra pessoa, ela não ouvir sua voz, ela não ver seu rosto, e de repente você, numa aula ao vivo, querer que a pessoa goste de você de bate-pronto a ponto de comprar a sua ideia. Porque eu não tô dizendo que a sua ideia é ruim. A maioria dos problemas que existem no lançamento não é do produto ser ruim, cara. É de você não ter desenvolvido o relacionamento ao tempo com a pessoa. Você trouxe a pessoa certa, às vezes seu produto é foda, a ideia é boa, mas, cara, a pessoa não conhece você, ela não sabe quem você é, ela não gosta de você. Não deu tempo ainda de construir isso. E aí, sobre tempo, né? É complicado isso, porque, assim, ao mesmo tempo que é tudo muito acelerado, as coisas precisam de tempo para acontecer. Sim. Então, todo mundo quer tudo muito antes, muito rápido, muito para ontem. Só que existe uma questão de distorção de tempo do jeito que as pessoas enxergam ele. Então, por exemplo, quando você for 3 meses, se eu falo 3 meses para qualquer empresa ou lugar do corporativo, cara, 3 meses, cara, eu acho que não vai dar certo, eles vão falar. Sim. É muito rápido, não vai dar tempo de eu Já ver. para o produtor, a perspectiva é diferente. Cara, que é muito tudo tempo. isso e a gente não conseguiu ainda. É isso. Então, é difícil, né, a gente equalizar isso. Mas o fato é, para ter a base, não que a gente está falando de aparecer, criar audiência e tudo mais, não tem jeito. Se você escolheu esse mercado como o teu mercado para você trabalhar, você quer desenvolver o teu negócio nesse modelo, né, de infoproduto, nesse nicho e tudo mais, cara, aceita. Essa é uma das partes que, se você não gosta, ou você aprende a adaptar. Não tô falando que você tem que fazer dancinha, não tô falando que você tem que fazer conteúdo todo dia, mostrar o prato. Você pode fazer dancinha, Rô, pode. Eu não. Todo mundo precisa Aí é a fazer habilidade dancinha. de cada um. Mas aí eu acho que desvende. Eu acho. Inclusive, estou devendo a do Vini. Exatamente. Eu vou aqui, ó, em público, fazer um reconhecimento. Isso. Que é o seguinte. Copywriter e a galera da Hardcore, mais do que ganhar dinheiro, eles gostam de judiar do amiguinho. Zoeira. Da zoeira. Vocês já devem ter percebido isso aqui no nosso Hardcast. E aí, o que acontece? Um copywriter nosso, genial, o Vini, fiz uma aposta com ele, porque quem me conhece também sabe que eu gosto muito de fazer apostas. Se ele batesse eram 2 lançamentos que estavam rolando naquela semana, 7 dígitos em um, ou 6 dígitos, e mais os 6 dígitos no outro, eu ia pagar uma dívida lá que ele ia pedir para eu fazer uma dança que foi mandada, a galera até me ajudou, e eu não gravei essa dança. Então o que vai acontecer? Pessoas eu vou gravar essa um dança. vídeo ensinando você a dançar. Fizeram isso. Exatamente. É assim, pra humilhar, a galera tem... Meu, tá louco, fizeram o script da parada, né? Vai rolar, Vini, prometo. Todo mundo aí vai ver Vini, eu me humilhando. você que com certeza tá vendo aqui o podcast, tá aqui garantido agora. Em público. Que ele vai dançar. Eu não sei se vai ser bom Não, pra empresa, eu vou- mas que vale a honra. Cara, É eu isso? tô louco pra fazer uma dança dessa por semana. O cliente batendo 1 milhão de faturamento, eu faço várias. Não tem problema. Ó, e eu não sei se dá para avançar nisso, mas pegando esse ponto sobre lançamentos digitais, a gente falar de dá para fazer lançamento sem aparecer, tem aquela conversa também de dá para eu lançar pela primeira vez fazendo 7 dígitos? Então, que foi minha primeira pergunta, né? De ficar rico em 3 Exato. meses. Cara, mas Não tem eu como. posso dar uma virada? Porque você falou uma parada. Essa é boa. Não, essa você já ouviu. Vai. Como vender sem criar conteúdo? Como lançar sem criar conteúdo? Vender na internet sem você precisar fazer conteúdo. E aí quem ensina faz o quê? Conteúdo. Quem ensina faz... Assim, quando você É uma pega... outra verdade Cara, meu Deus absolutamente... do céu. Essa funciona. dói. É tipo assim, Não funciona. não, eu vou te ensinar como você fazer X reais. Aí X você entra mil no reais. Instagram da pessoa, 3 posts no dia. Porra, conteúdo Isso. pra cacete. E aí? Não é assim que acontece? Cara, putz, tem muita. A gente tem a chance, né? A gente tem a Hardcore abre muitas portas por você, né? Pelas pessoas que a gente tem lá. Então a gente conhece muita gente boa no marketing digital. Muito expert foda, muito profissional bom que troca conteúdo com a gente. Mas, cara, tem uma galera que... A pessoa manja muito, mas é complicado. Não vamos entrar nessa polêmica, mas é complicado. Quando o cara tá ensinando algo que não é nem o que ele faz, ele sabe que aquilo não vai dar Então, certo. isso não é nem polêmica, a gente já sabe que é mentira. É mentira, cara. Só isso, porque realmente... Não porra, tem como. Pra você pegar e propagar conteúdo a ponto de alguém comprar o seu negócio... Eu acho a ideia como é que genial. você faz? Não, Porque é o que me todo ensina. mundo quer. Eu gostaria. Cara. Aí é a headline, é a big idea, maravilhoso. gostaria. Mas, pô, Agora, uma outra verdade aqui do mundo dos lançamentos, que é o seguinte, quero saber se você concorda. Essa verdade absoluta que pra mim é uma grande mentira. Não, grande mentira. então vai.
A verdade é, afirma o seguinte, né, tipo de lançamento. Tem lançamento meteórico, interno, blá, blá, blá. E aí você faz uma estratégia pensando no que a pessoa tem, né, e como é que ela consegue chegar no momento dela da venda. Legal. Então, a estratégia de lançamento, ela caminha nesse sentido. Aí o coleguinha, ele tá lá trabalhando com a gente, né, o expert. E aí chega uma hora que ele fala assim, fui na mentoria, e aí falaram pra mim o seguinte, que isso aqui não vai funcionar não. Aí e eu acho isso muito curioso, né, porque se a gente tá no dia a dia e tá acompanhando, como é que o cara que tá mentorando lá de fora, sem ter esse conhecimento da execução do dia a dia, né, porque ele não está na execução, ele pode ouvir o que a pessoa está dizendo, mas ele não está na execução, né? Ele não fez parte da criação da estratégia. Como é que isso funciona? Tá, cara, isso funciona muito mal, tá, cara? Entendi. Isso deixa a gente muito puto dentro da hardcore. Aproveita esse momento, cara, solta o seu coração. Cara, eu acho que são duas coisas. Primeiro, é como se a pessoa chegasse numa praça de alimentação, pedisse um prato de comida e depois saísse passeando pelos outros restaurantes e as pessoas oferecendo outra coisa pra ela comer, cara. Espera seu almoço ficar pronto, sabe? Foi boa metáfora, eu não tava esperando, cara, mas eu gostei. O que acontece é assim, cara. Muitas vezes, de novo, a vantagem da hardcore, acho que eu falei até em outro momento, é que como a gente é uma agência, a gente só tá voltado em dar o resultado para a pessoa, cara, eu não sou fiel a estratégia nenhuma. A gente busca o resultado, a gente puxa busca isso. O melhor. Então, cara, eu faço todos os lançamentos, cara. É ladeirinha, vamos fazer o modelo perpétuo dele. É Érico, vamos fazer aquilo. A gente não tem problema com essas coisas. Mas o que acontece é, geralmente, você não vai no expert e ele fala, cara, você tá no meu mastermind aqui, deixa eu dar uma sugestão. Eu vi o que esse pessoal tá fazendo. Eu acho que você tem que fazer a estratégia do outro cara. Geralmente o cara quer empurrar a estratégia dele, porque o negócio dele é falar que outras pessoas estão tendo resultado com o que ele manda. Exato. É tipo, eu falo essa frase de tempos em tempos porque eu peguei um cantor que eu gosto, ele falou isso, eu acho muito bom, então eu repito como se fosse Como é que é o nome do cantor que você gosta? Frank Turner. Ok. Legal. Mas assim, quando aquele da pisadinha? Mas ó, melhor que isso, cara. Só ele conhece as pessoas. Ó, Ernest Hemingway, que é um autor famoso, ele também isso aí eu ouvi falar. Porque assim, cara, quando você tem um martelo na mão, todos os seus problemas parecem um prego, entendeu? Então, o cara que tá acostumado a ensinar um modelo, sei lá, de vender produto em, sei lá, uma aula ao vivo no LinkedIn. Vou falar um exemplo que ninguém vai ficar ofendido. Porque eu acho que não existe esse expert, tá? Porque LinkedIn é polêmico. O que acontece? Cara, ele vai ver todo o funil, cara. O meu produto é tipo pra ensinar mães a criarem os filhos fora do celular. LinkedIn, cara. Taca LinkedIn. Meu problema... porque as mães... Aí sempre tem uma justificativa que sustenta, né? Sim. Então, assim, o que a gente pode concluir? Dá certo, mas dá certo pro negócio da pessoa. Então, porque o negócio da pessoa assim, é um jogo de demanda. A gente entende Claro. disso aqui. Tipo, vai entrar uma massa crítica de pessoas no negócio do cara, ele vai dar dica pra todo mundo fazer a mesma coisa e pra algumas pessoas vai fazer muito sentido porque aquela dica é sólida pra aquele negócio. Aquilo funciona. Só não funciona pra tudo. Porque se você pegar, eu acho que a grande vantagem que a gente tem é que a gente tenta trazer um olhar exclusivo pro negócio do cara, pensando que pode dar certo pra ele. Não é assim replicar... A gente também tem um modelo de venda. Total. Né? E que a gente atrai um número considerável de leads por mês, a gente consegue fechar bons negócios e a vida anda. Mas não é só porque a gente tem um modelo de venda que funciona pra gente que a gente tenta falar, não, faz esse modelo que vai funcionar pra você. Às vezes a gente até tem cliente que tem alguma coisa parecida que você pode fazer. Que o nosso trabalho é quase de um cabeleireiro que não quer deixar a pessoa sair do salão com a cabeça escrota, entendeu? Porque às vezes a pessoa chega pra gente e fala, mas eu quero fazer um possuído. Você fala, cara... Mas não dá. É tipo um moicano invertido, né? Cara, eu tenho que falar, mano, não dá. Olha a sua cabeça, cara, é estranho. Você tem tipo umas protuberâncias. Você já foi no médico? É como, por exemplo, o Bax. Vou ter que citar isso. Bax Aí, Bax, é meu puro Deus. amor. Mas assim, o Bax é uma pessoa que ele não tem cabelo. Não tem cabelo. Né? Mas isso aí fui eu que cuidei dele, né? Como assim? Termina que eu te conto o que eu fiz com o Bax. O Bax tinha aquele modelo de cabelo que ele era mais. Ele ornava mais rodapé. ponta, era mais rodapé. Exatamente, cara. Então, assim, não dá muito pra. Se você é cabeleireiro, sim, a gente pode mandar foto do Bax. Não tem muito como você fazer um penteado. É verdade que não tem muito. Então, eu tô com muito medo desse podcast nos dias que eu não tô aqui, tá ligado? Você é bom tá aqui, então. Quem não tá, a gente fala. A minha autoestima é muito frágil, tá? Não, fica tranquilo. Então, assim, não dá. Então, não adianta o Bax chegar e falar que vai sentar no cabeleireiro e falar que quer um corte Chanel. Não tem. Cara. O papel do cabeleireiro não é fazer o que você quer. É te deixar bonito, cara. É você sair melhor do que você entrou. Então, mas calma. É legal isso. Porque o nosso papel também é isso, mas cara. E se você quer aquilo de qualquer jeito? Cara... Por exemplo, eu quero ser ridículo. Beleza, cara. Aí a gente também trabalha com isso, cara. Mas o que acontece?
o meu papel, o negócio é da pessoa. Então, o meu papel não é da ordem, é construir junto. É consultivo. Então, cara, é um trabalho cansativo às vezes, mas a gente, por exemplo, no final do dia eu tenho que poder falar, eu fiz o que eu podia fazer por esse cliente. Então, cara, no final do jogo, o cara pagou pra estar na hardcore, ele vai sair dali com uma entrega. Eu posso até fazer a entrega que eu considero errado? Galera, eu posso. Mas eu vou falar tudo que eu posso falar pro cara enxergar. Todos os desdobramentos. Exato, cara, O cara tem que aceitar os riscos dele. Sim. Exato. Até entrar naquela reunião que eu falo, Pedro, vamos comigo. A gente fala, cara, por isso, o que você tá fazendo é burro, tá ligado? Mano, você tá fazendo um lançamento que o menininho comia cola no prezinho quer fazer. Vamos fazer isso? Vamos. Então, beleza. Então, você tomou a posição de estrategista nesse negócio. Sim. O Fernando vai ser seu auxiliar. Sim. E aí a gente vai fazer o que você quer fazer do melhor jeito possível. Então, vamos brigar para a entrega ser impecável. Mas, conceitualmente, isso não faz sentido. É porque nesse caso, é igual aquela... Sabe aquela tatuagem merda que você quer fazer? Sei. Que, sabe? Eu gostava muito de traquinas. Pô, você chega no tatuador e fala assim, cara, tatua um traquinas pra mim? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não, o Renato Russo. Pô, tem tatuagem da cara do Renato Russo nas costas das pessoas. Às vezes não faz muito sentido. Então, assim, normalmente, o tatuador fala, cara, eu posso fazer. Mas eu acho que não vai ficar legal por isso, isso e isso. Você tem certeza que você quer bancar isso? E aí, fazendo o link do Bax, o que eu fiz? Eu chamei o Bax numa reunião. Eu falei, Bax, eu amo você. E eu falei desse jeito. Porque eu amo ele mesmo. Chamando numa reunião. Eu chamei ele numa conversinha. Eu tinha chamado ele. Eu falei, eu preciso te falar uma coisa. Porque eu sou seu amigo e eu amo você. E se você tivesse deixado passar, se eu deixasse passar, se fosse comigo, eu ia ficar muito triste com você. Cara, pelo amor de Deus, raspa esse cabelo que tá ridículo. Tá horrível. Corta esse negócio aí, testa. Ficou lindo. Ficou animal, mano. O Bax agora tá... Hardcore. Então, mas essa função... Aí é o que vocês estão explicando, caramba. Mas é isso. Ô, Bax, desculpa te expor aqui. Não, agora vai todo mundo Bax, entrar no Instagram, André.bax, JR, pra ver como ficou. Ficou legal. Mano, é isso mesmo. Nossa, que É esse mesmo. Meu Deus. Fiquei até perdi. Mas assim, o que a gente tá falando, a gente precisa ser claro com o cliente. Sim. E a gente faz isso sempre, né? Nem que seja para que tenha dor. Cara, se você assumir essa postura com o seu lançamento e quiser comandar... A gente sempre usa uma analogia, que é assim, se eu comprei um apartamento, imagina só, eu comprei um apartamento na planta. Eu tenho dinheiro para comprar um apartamento, mas eu não sei construir aquela merda. Se eu parar na frente da obra e começar a gritar, não, esse negócio é mais pra cá, a lareira, não, aquilo, a churrasqueira, não, bota invertido, que aqui bate só. O cara não vai nem me ouvir. O cara fala assim, tem um maluco gritando lá na frente, e vida que segue. Vai ser a casa da minha avó, que meu avô construiu, ela tem um portão com espinho, e ele colocou pro lado de dentro. Então, mano, esse que é o golpe de marketing, cara, porque o ladrão acha que é fácil assaltar, mas e pra sair, e filha da puta? Pula, exatamente. Não volta. Agora, eu sou o capitão agora, entendeu? Então, mas, cara, se você parar pra pensar, é isso. É uma pessoa de fora construindo um monte de casa com espinho, cara, onde as coisas não funcionam, e a gente sendo obrigado a andar junto com aquilo, falando, cara, isso aqui vai dar merda. A gente avisa. Cara, não vai por esse caminho. Mal. E, cara, a gente fala isso, e assim, bem claro, porque a gente faz isso no onboard, na hora da apresentação, do hard briefing. Não é por arrogância, cara. É que assim, se a gente não entender mais de marketing do que o cliente, fodeu. Mas a pessoa, tanto que é a mesma posição de humildade. A pessoa entende muito mais o negócio dela. Então, quando a gente entra numa conversa de social, construção do lançamento inteiro, cara, me dá munição. Eu não sei, eu tô tentando conhecer ao máximo o seu negócio, mas eu não tenho. Pessoa. Tem uma outra verdade absurda de lançamento. O lançamento, ele, na verdade, não... Pra mim, tá? E essa é uma verdade que eu acredito. Que o lançamento, ele não se decide na venda. Não. O lançamento se decide muito mais na captação. Sim. Você concorda? Concordo, cara. E por quê? O lançamento, até antes, o lançamento ele se define geralmente na distribuição, né? Que é o que a gente identificou aqui. É nas pessoas que eu tenho dentro do meu Instagram, dentro do meu círculo, na temperatura. Não quer dizer que eu não vou ter uma oferta validada para um lançamento que eu não tenho esse efeito. Você vai ter, mas você não vai ter o efeito que você espera do lançamento. Você não vai ter o 6 e 7, o 7 e 7. É que eu acho que as coisas estão mudando e a galera não conseguiu ver que mudou ainda, né? Antigamente, não tô nem falando de muito tempo não, tô falando papo de, sei lá, 3, 4 anos atrás. Cara, a gente vê mercado durante o Covid, cara. O sonho que foi fazer lançamento durante o Covid. Desculpa, com todo respeito à pandemia, mas assim... Pessoas dentro de casa. O mercado deu um salto gigantesco naquela época. Em algumas frentes e em outras, aquele negócio, né? Sim. Enfim, depende também, mas é que antigamente, só o fato de você ter uma boa oferta e você levar alguma pessoa para essa boa oferta alinhada, você funcionava.
Então, tráfego frio para uma página de vendas bem escrita. Funcionava bem, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal também, porque eu acho que as verdades absolutas ou, né, aquilo que não é tão verdade assim, também muda ao longo do tempo. Sim. Porque se fosse essa pergunta 3 ou 4 anos atrás, eu ia te dizer que, cara, o mais importante é você ter a venda bem feita, você corrige na questão do tráfego, porque é só jogar a gente frente quente ou fria. Lógico, seguindo as métricas de mercado, de temperatura de lead, qualificação e tal. Então, assim, é importante, né? Você aí que vai ficar cagando regra do que a gente tá falando, lembra que a gente tá numa conversa sem entrar nos mínimos detalhes de tudo. Então, assim, né? Então, assim, em temperatura e pressão ideal do trabalho, a parte da venda, para mim, sempre foi a mais relevante. Principalmente quando você pensa não só na oferta do ponto de vista que não é só preço, né? A oferta é uma construção. A oferta. Né? Você tem tem vários elementos ali. Então, isso funcionava, muito bem. Hoje, a venda já aconteceu na cabeça da pessoa antes dela ver a oferta. Muitas vezes. E é preciso que isso aconteça. Porque senão ela não vai chegar nem a ver mesmo. Sim. Ela não vai nem engajar, não vai estar lá no presente, não vai saber o que aconteceu e não vai comprar. Sim. Então, meio que a gente teve que trazer e vem trazendo o que a gente conseguia resolver bem lá na frente com os argumentos, com as validações. Cara, tinha copy nossa das antigas que a gente fazia, 16 fechamentos. O que você tô falando sério, 16. Assim, fecha por uma objeção, fecha por outra, fecha. E aí, o que acontece? O cara chega frio ou morno ali, enfim, mesmo quente, ele vai descendo naquela conversa, naquele script, naquela copy, naquela página, e aí ele vai tendo várias oportunidades para fechar e uma delas ele vai ou vai embora. E aí trabalha o remarketing, beleza. Hoje, não dá, o cara não vai ver nem o primeiro. Então, por isso que teve que trazer para antes essa responsabilidade, né? Sim. Pelo menos é como eu tô enxergando. Sim. Fiquei pensando numa outra verdade também que eu adoro, que é o seguinte. O cliente chega aqui na Hardcore e fala assim... Ó, galera, essa carinha do Pedro, quando ele ri assim, já vem, hein? Acho muito Fica boa. esperto. O cliente fala assim, a gente não pode contar, né? Eu já tenho os meus clientes, o cliente do cliente. Eu já tenho os meus clientes. Então, o lançamento de vocês, se vocês venderem para meus clientes, ele não conta. Vocês têm que vender para quem não é meu cliente ainda. Isso é uma das verdades que eu mais escuto em lançamento. O que você acha disso? Cara, lembrando que dentro dessa pergunta, o nosso modelo não é um modelo de sócio. Sim. A gente não é sócio, a gente não ganha na performance direta ali do teu... Não é como se eu estivesse escolhendo. Não é coprodução. Não, exatamente. Já estou dizendo que a perspectiva do cliente. Já tem o cliente chega pra gente e fala, eu já tenho os meus clientes que compram de mim. E aí ele imagina que o nosso trabalho só vale se traz novos clientes. Ele desconsidera um pouco até a questão do lançamento em si. O que você acha disso? Do que o lançamento move, né? Que eu quero dizer. Cara, eu acho que isso não é falta de caráter da pessoa, não é mau caratismo. Eu acho que é um desconhecimento de como funciona o marketing. A pessoa não entende. Porque se isso fosse verdade, por que a pessoa não compra antes de você? Sabe? Se é assim, ninguém nunca perdia cliente, né? Exatamente, cara. Eu vendi uma vez, então é meu pra sempre. Não é verdade. Eu acho que a gente sempre trabalha isso, até quando a gente fala de... porque... Desculpa interromper, Fê. Beleza. Porque o que acontece é o seguinte... Foda. Muito cliente não sabe ser cliente. Sim. Beleza? Depois a gente pode explorar isso. E a gente tem que falar só sobre isso, porque eu acho que isso é importante. Até pra gente... Pro cliente entender como que ele precisa tirar o máximo do nosso trabalho. Exige dele também a habilidade disso, né? Mas ok. Dito isso, o que acontece? Ele tenta encontrar uma forma de mensurar se o nosso trabalho vale o que ele está pagando. Esse é o pior jeito dele fazer essa mensuração, porque não é por aí, entendeu? A gente tem que olhar resultados, sim, que é, cara, quanto que tá entrando no teu bolso, faz o teu cálculo de se está valendo a pena ou não, ok, mas se o lead é novo, se o lead é velho, se o lead já comprou, recomprou, cara, a gente tá vendendo. Até porque... Quando a gente usa a mesma base, os mesmos clientes, as estruturas... Cara, isso melhora o teu negócio. Sim. É lógico que melhora. Então, se você está em contato com um expert... Eu comprei um produto 2 anos atrás teu. Aí você comprou um agora. Cara, teria comprado se a gente não tivesse feito a ação que foi feita? Não teria.
Cara, eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou. Eu não conheço as bandas emo do Fernando, então eu vou dar um exemplo mais comum, né, do Caetano Veloso. Perfeito. O Caetano Veloso está com 80 e poucos anos, né? Então, ele está ali fazendo uma sequência de shows que a gente nunca sabe, né? Já está mais velho e tal. Então, vamos dizer assim, eu sou cliente. É porque eu acho que quando você chega nos 80, você está no lucro. Você nunca sabe, cara. Né? Última tour, você sempre... Eu tô até pensando em fazer Inclusive, é uma estratégia de marketing. Exatamente. Vem porque você não sabe quando vai ser o último. Exatamente. Então, mas vamos supor o seguinte, se eu tenho 40, eu sou cliente do Caetano Veloso há 40 anos. Sim. Então eu consumo o que ele me entrega. São as músicas, eu vou em show. Na época que existia CD, eu comprava CD, vinil, essas coisas todas. Beleza. Existe um show dele há pouco tempo atrás, que a copy do show acabou produzindo em mim a vontade de ir, por mais que já tenha ido em muitos shows dele. Que era algo que não era exatamente assim, mas a síntese era. Cara, ele tá chegando no final. É porque eles foram mais habilidosos que eu. Mas assim, a síntese ele tá chegando no final. Porque assim, e não é nem porque ele vai morrer, que uma hora ele pode encher o saco, o cara não aguenta mais fazer aquela merda. Cara, chega, não quero mais. Sei lá, tem outros compositores que já meio que saíram desse tipo, não consigo performar de um jeito que eu acho que vale a pena você investir seu dinheiro para ele. Vai lá, o Caetano Veloso cantar Odara, ele canta essa porra desde a década de 60, ele não quer mais cantar essa merda. Mas ele vai lá, beleza. Então eles me convenceram na Copa, assim, cara, pode ser que seja um dos últimos shows dele. Não porque ele vai exatamente morrer, mas porque ele pode ser que ele não queira. Aí eu que sou cliente do Caetano Veloso há 40 anos, eu fui em vários shows, eu fui lá e comprei. Então, assim, não faz sentido o cara que vem lançar com a gente desprezar isso. Não. Porque todo lançamento é um movimento de marketing. Então, vai impactar o todo. Não adianta... esse cara já era meu cliente. Não, cara, não é. O cara vai ser seu cliente se ele comprar de você de novo. Se ele não comprar, ele não é seu cliente. Então, não existe isso. Então, eu pelo menos, acho isso uma grande mentira. Então, todas as vezes que o cliente traz isso, eu acho que eu dou até, inclusive, o mesmo exemplo do Caetano Veloso. Coitado, eu tô acabando a carreira do Caetano Veloso, a cada exemplo que eu dou. Mas porque, para mim, é muito real. Não faz sentido o cara ter essa percepção de que não, que vale a lista nova. Não, cara. Sim, mas não é bem assim. E assim, pessoal que tá escutando a gente não, é só porque tá medindo pela métrica errada. Sim. Você tem que medir o nosso trabalho se a gente tá dando resultado no que a gente tá fazendo. Senão não faz sentido. Só não usa essa métrica porque ela joga contra. Então, quer dizer o seguinte, a gente tem que excluir isso de considerar. Não, cara, e a gente falou, né? Existe um tempo de construção de relacionamento da pessoa que chega para te seguir até ela tá pronta para te comprar. E conforme o tempo a gente tá vendo que esse tempo tá aumentando. Então, por exemplo, poxa, a gente traz pessoas que a gente sabe que elas vão comprar entre 1 a 3 lançamentos de você. Então, algumas pessoas elas estão mais quentes ou elas se identificam muito forte com você, alguma coisa que você falou bateu muito dele que falou, cara, é isso, eu vivi isso, eu preciso disso agora. E outras pessoas elas têm um perfil mais cético, elas ainda estão muito no topo do funil, elas vão descer ao longo do relacionamento que elas têm com você, ao longo que ela te acompanha. Então, cara, de um lançamento, sim, cara, a gente vai converter as pessoas que estão próximas de você. E, cara, você devia me dar parabéns, porque, mano, você tá dizendo que a sua mãe não te liga pra dar parabéns, eu fiz ela te ligar pra dar parabéns, cara, eu sou demais. Porque é tua mãe. Então já é sua mãe, é mais do que cliente. E é por aí. E às vezes acontece isso. Mas pô, você foi ver o meu sobrinho comprou. Eu falei, pô, então a oferta deve ser boa mesmo, né? Porque se ele comprou, cara, minha família. De graça, negar pro seu sobrinho, não. Então, assim, sabe? Enfim, então acho que isso às vezes, não é sempre, mas às vezes acontece de ter essa conversa e eu sempre penso do mesmo jeito. Cara, existe um movimento. O marketing, na verdade, ele cria um ambiente persuasivo. Então não importa se a pessoa já comprou ou não comprou, se é uma pessoa nova. Você tá levando para as pessoas, né, ecoando o que, né, aquele produto que você quer vender. Assim, a gente tem isso. É como se a pessoa entrasse até numa posição um pouco adversarial com a gente. Tipo, você está querendo que eu comece o seu projeto do jeito mais difícil possível? Porque se você pensasse em outro mercado, por exemplo, quando você sai de uma empresa, isso é muito comum. Numa empresa grande, você viveu o mundo de multinacional, você também. E às vezes você não é demitido, não acontece isso, mas você sai e o projeto, o que você fazia na sua empresa, você cria uma empresa só para isso. E quem é seu primeiro cliente? A empresa em que você trabalhava. Você vai e vende para as pessoas que você conhece, cara. E você fecha esse negócio. Por que isso seria diferente no digital? Pois é, isso é o tipo de coisa que eu nunca entendi. Posso eu fazer uma pergunta? Vai. Quero ver a opinião de vocês. Se vocês fossem contratar hoje um lançamento para vocês, o que o mercado diz que você, cara, não faria e o que o mercado fala que com certeza vocês fariam? Peraí, até me deu não. O que o mercado fala para eu fazer que eu não faria de jeito nenhum, o que ele não fala para eu fazer que eu faria? Ou o que ele fala pra você fazer e de fato tem que fazer. Tá. Cara, você contratou a Hardcore pra lançar teu produto. O que
Qual é a premissa que você já chega, né? Legal, cara. Eu tenho que mostrar minha cara, cara. Eu tenho que estar no Stories todo dia. Eu tenho que... Mas você... Isso é legal. Isso você entende que tem que ser feito. Isso tem que ser feito, cara. Ok. Isso tem que ser feito. Agora... Já vou antecipar uma. Se eu contratei alguém para trabalhar para mim e eu tô pagando, cara, deixa a pessoa trabalhar. Eu faria isso. Eu não sou a pessoa que contrata alguém... A gente já faz isso, né? Então, eu não contrataria alguém para fazer uma coisa que eu não sei e ficaria tentando dizer para a pessoa como é que ela deve fazer. Eu acho que isso não faz sentido. Então, eu chegaria com essa premissa, Mas você acha né? que isso acontece porque existe uma falta de confiança da pessoa em nós? Ou porque ela ainda não entendeu que ela mistura os papéis? Cara, para mim existe um primeiro fator que é... Um pouco da coluna B, viu? E existe uma coisa engraçada que é assim... O que a gente faz parece muito tangível do ponto de vista assim... Eu acho que eu sei o que eles estão fazendo. A pessoa imagina que copy... a pessoa pega uma copy para ler e fala assim... Eu sei se isso aqui é persuasivo ou não. Porque é um texto. E a menos que você não consiga ler... Você vai ter uma percepção de texto. Você tem uma opinião. Você tem uma opinião. Então a pessoa consegue ler, ela tem uma opinião. Só que a opinião dela não é embasada tecnicamente. Sim. Então já é um problema. Tanto é que a maior dificuldade que a gente tem é lidar com o Instagram pessoal do cidadão ali. Porque ele fala assim, não, eu conheço aqui, eu sei o que postar. Cara, não sabe. Pro objetivo que a gente tem, você tem que ouvir o que a gente está falando e fazer o que a gente está dizendo. Mas só porque eu acho que é legal ficar claro, né? Não é que ele não sabe do ponto de vista do conteúdo, do conceito. Sim. É o jeito e o momento. É o jeito. Ele é o especialista. A gente faz lançamento, sei lá, de nicho erótico, nicho médico, enfim. Não, cara, 50 um problema nichos. recente, sem citar, cara. A pessoa falou assim, olha, não quero postar tal coisa porque esse tipo de conteúdo não performa bem. A verdade é, aquele conteúdo não foi feito para performar bem, cara. Porque o Instagram é sua vitrine. Então, naquele momento, as pessoas que dão like em tudo que você faz... Eu não queria ter like, mas eu queria que ela soubesse que as inscrições estão abertas. É isso. E a pessoa, quando vê esse post, não é o post que ela sai pra correr, não é o post tipo, mano, vou ter um filho. Não que mas ela é o post que ela vai olhar o link da sua bio. É que tem algumas que... Vai ficar curioso para saber inscrição do quê? É isso, porque o feed, cada vez mais, eu sempre digo isso também, o feed, você quando entra num perfil novo, você vai dar uma rolada ali até os 6, 9 últimos, né? Que são as 3 fileiras. Tanto que eu sempre falo assim, se só tem interesse de pegar o Instagram da pessoa e rolar até a primeira foto, você tem algum interesse amoroso ali, né? Senão não tem. Senão ninguém vai rolar até a primeira foto para ver o que a pessoa já fez. Vai ver os últimos 9 ali, só que ali tem que estar contando, né, quase uma história em quadrinho, né? Então ela tem que olhar e entender o que a pessoa o que ela está fazendo, o que ela está propondo ali, se tem alguma proposição de venda ali e tal. Então tem determinados posts que não é para a pessoa curtir. O Instagram, e isso é um problema, o especialista vê o Instagram como métrica de vaidade. Sim. Porque o Instagram dele, e eu entendo, é o Instagram pessoal, né? Ou a maneira como ele quer que as pessoas vejam, né? Mas pra gente, aquilo ali é um mecanismo de trabalho. Eu já vi isso em outros lugares, cara. Do especialista ele começar a lutar contra a pessoa que cuida do social, porque, como que esse cara que não sou eu tá conseguindo produzir resultados melhores que o meu? E aí começa a ficar aquela inseguro. briga. Exato. E não é assim, cara. Consegue por causa do relacionamento que você criou, porque eu tô pegando o seu conteúdo e envelopando ele de uma forma diferente, mas é você, cara. Não tem como fazer isso sem o que você construiu. E aí, voltando à tua pergunta, eu não acho que é falta de confiança na gente. Eu acho que é autoconfiança demais no que eles pressupõem que acham que sabem. Que é a mesma coisa, que é o mesmo exemplo da obra. Isso é uma lei, né? Não sei se vão falar certo, mas eu acho que é Dunning-Kruger o nome disso. Uhum. Que é quanto menos você sabe sobre algo, mais você estima que você domina aquele assunto. Porque você fica numa zona de segurança de... É igual as pessoas que... É porque tem gente que entende um pouco mais, lógico. A gente está falando de especialistas e tem vários tipos de especialistas diferentes. Claro que tem gente que já está no mercado há muito tempo, que já está postando muito, falando de post, né? Já está muito que acho que a gente está falando principalmente da galera que está começando ou no início ainda, que não tá consistente maduro, ainda, madura. A galera que já joga alto nível, que a gente atende, isso não se aplica nesse sentido. Não. Na verdade, a grande parte do que a gente falou aqui, exceto a mentoria, não se aplica à galera que já está jogando o jogo num outro nível. Porque, lógico, a pessoa já está postando há tempo, já entendeu a mecânica. Quando ele procura a gente, ele já sabe que tem coisas que ele precisa melhorar. E é claro que ele vai estabelecer com a gente um diálogo muito mais técnico, porque ele já tem mercado. Agora, o cara que está começando, não dá para ele ficar... Não dá, assim, quando você está construindo a sua 6ª casa, aí você pode até começar a debater com o cara da obra. Você pode começar até a debater com o arquiteto. Cara, isso aqui eu acho que não vai funcionar não, porque eu já construí 5 casas antes e não deu certo. Isso aqui eu já tentei. Até pode, né?
Mas, e aí eu acho que esse exemplo da obra também é interessante, porque qual que é a única coisa da obra que você consegue julgar, mesmo se você não entende de obra? Ah, cara, eu posso dizer, do meu ponto de vista, olhar pra ver se tá bonito. O aspecto visual. Cara. É só. E é muito louco isso, porque nem sempre, às vezes pelo formato, pelo tempo, pelo nicho, pelo que a gente tem de material, de produto, dá para fazer uma coisa extremamente incrível. Por exemplo, se eu tenho um quarto de 2 metros por 1, bom... Cara, a gente já teve uma reunião, Rodrigo, acho que nem chegou para você, que o Pedro teve que ir defender com o cliente uma página de vendas feia e convertiu 80%. O cara queria tirar uma página feia que, mano... eu tive essa conversa hoje, inclusive. Você teve? De novo, é porque, assim, existe uma... que ele falou pra mim nessa reunião, falou assim, eu levantei essa situação, falei, olha, a gente em algum momento teve essa questão com a página e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu não consigo entender por que não pode ser trocada uma foto, não sei o quê, porque realmente porque a página não estava bonita. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Quando você está convertendo, a última coisa que você quer é mexer em algo que tá dando certo. Pra que pra satisfazer o teu ego, né, que era a foto que não tava legal? Aí ele até falou assim, mas a foto não podia ser uma foto melhor. Mas era por gosto a foto ou... Tipo... Não, tinha um lance da foto que ele achou que tinha pixel demais, ou a foto não tava na qualidade ideal. Eu falei, beleza, tudo bem. A foto podia ser outra, mas tá convertendo, é isso que a gente precisa. Não mexe... No máximo roda um AB lá, mas ainda assim é desnecessário. Exato, Porque aí eu falei, mas não mexe assim, no time que tá ganhando, né? Em algum momento ele falou assim, que eu entendo do ponto de vista dele, que ele falou, pô, mas como uma página bonita não vai converter? Eu falei, pois acontece que às vezes tem páginas bonitas que não convertem. Às vezes não. Muitas vezes. A maioria das vezes é a página feia, né? E assim, como explicar isso também não sei. É por isso que a gente faz teste. Aí a gente vai ter que trazer o Jordão pra trocar essa ideia. Porque tem... isso ele domina. Tem número por trás disso. Cara, porque geralmente, assim... Quando a gente fala de um marketing mais tradicional, eles estão vendendo uma jaqueta, tá vendendo um produto, um iPhone, que trabalha com outras coisas. Você vai tirar fotos melhores, você vai estar mais acessível. Ele não trabalha com o objeto em si. Mas a gente trabalha, assim, com os pontos fundamentais da pessoa. De, tipo, você vai ter uma vida melhor. Você vai conseguir entregar o que a sua família precisa. A gente trabalha em coisas que, assim, o foco e até a nossa expertise é a cópia, é uma narrativa. É a gente envolver a pessoa ali. Então, por exemplo, o design, ele tem que existir para o olho dele ficar mais gravado ali nas letrinhas que estão na frente dele. Então vai ter uma imagem, vai ter outra, mas não é o nosso foco. A gente quer que o cara fique preso ali, que ele leia. E as pessoas não leem tanto hoje em dia. Eu quero envolver. Não vai longe. Talvez os maiores cases que a gente tem no tempo em quantidade de faturamento. Então, projetos aí de 6 milhões numa carta de vendas, 8, ou enfim, que a gente já fez em uma carta de venda, é literalmente uma carta de venda, uma headline muito bem pensada, uma estrutura de copy e comunicação muito bem amarrada, que, cara, poucos elementos gráficos ou coisas ali que você tem alguma informação, mas o que manda é a página. Sim. A gente está refazendo agora toda a nossa estrutura, o site e tudo mais, mas até onde a gente vê, se você entra lá hoje, puta, é o site mais lindo do mundo? Não, de longe é o mais lindo do mundo. Não é. Ele é a versão que funcionou melhor. Sim. E a base dele é o que está escrito e não o que está a imagem. Não a imagem. E é por isso que a gente demorou tanto tempo para querer mexer, porque não tinha por que mexer. Sim. Só para aparecer. Porque internamente a gente já falou isso. Pô, como que uma agência, né, uma consultoria, na verdade, de marketing, tem um site que é meio ok. Que não é lindo, né? Que não é lindo. Cara, porque eu não vendo design, sim, eu vendo performance. Se você quiser ver a performance do meu site, cara, desculpa, assim, é fora. O que a gente investe, o que a gente gera resultado, assim, a gente é um próprio case da gente, né? Sim. Desse ponto de vista. Mas o site, honestamente, feio. Sim. A última, assim, pelo menos a última verdade que me ocorre, assim, é que porque muita gente, muito especialista, e eu também, isso não é um demérito, muito pelo contrário, eu acho que é muito bom, né, que os especialistas estudem, que eles entendam como é que funciona o marketing digital, como é que funciona o processo de lançamento. Ajuda. Não, isso é importante. Ajuda muito. Mas muitos a gente ensina muita coisa, né? Sim. A gente tem uma consultoria, né? Consultoria. A gente vai fazendo e acaba ensinando ao mesmo tempo. Mas muitos vêm, por exemplo, do Érico Rocha, porque é o grande
pilar. Inclusive, Érico, esse programa em sua homenagem um pouco também. Por favor, não mude mais o nome dos seus conceitos, tá, cara? Se você mudar, vai atrapalhar o programa da gente. Então, assim, não mude. Tá convidado, hein? Tá dando certo. Se quiser algum dia vir conversar com a gente, vai ser muito bom. Mas muitos vêm do Érico, né? De fazer Sim, fórmula ele é o cara, um pioneiro. Cara, trouxe a fórmula pro Brasil. Não, tem uma parada que eu admiro nele, assim, independente de opinião, de qualquer coisa. Ele é um cara extremamente consistente. Sim. Extremamente consistente. E, na minha opinião, consistência é o que gera resultado. Sim, cara. Quanto mais consistente, mais cadência você tem. Então, assim, pra mim ele é impecável. Cara, você falou que eu comecei antes do marketing digital, mas acho que foi por meses que você, né? Sim. Mas, cara, o Érico não era esse líder do mercado que ele é hoje. Ele era uma pessoa relevante, ele era assim, mas tinham outras pessoas que tinham potencial de que ser tão dividiam, grande quanto né, ele. o espaço. E a grande diferença do cara, fora o talento e tudo, é a consistência. Sim. É absurdo. O Érico fazia... Não, ele eu acho realmente ele um cara incrível. Mas quando eles vêm do Érico, tem muito uma coisa de... Não, então... Porque acaba ficando, por mais que ele fale de vários tipos de lançamento e da progressão, inclusive, né? Você não vai ficar rico no primeiro, no segundo, no terceiro, que é uma progressão. Mas muita gente chega já com a ideia de fazer um lançamento interno. Que eu não sei se é o que fica do curso, eu não sei se é o desejo. É o que todo mundo vê mais. Que é o que todo mundo vê mais e tal. O que você acha disso? Existe alguma possibilidade disso ser verdade? Pensando em pessoas que nunca fizeram lançamento. Dá para começar pelo lançamento interno? Cara, eu te odeio um pouco agora. Eu te odeio um pouco agora, é ótimo. Cara, Entra na fila. não, assim, Entra na fila, né? cara, não faz sentido. É tipo, você nunca escreveu nada na vida. Você vai sair escrevendo Senhor dos Anéis pela primeira vez? Cara, faça alguma coisa que é muito mais fácil de validar, vai te dar muitos mais dados úteis. Você tá pegando o escopo menor não é desculpa para ser preguiçoso, mas é para colocar mais esforço, mais carinho, poder analisar mais melhor profundidade, o que você tá fazendo. né? Exato. Então, por exemplo, a gente muitas vezes recomenda um semente ou um meteórico, depende do nível de consciência do público, o nível de complexidade ou quão familiarizado aquela audiência tá com aquilo que você tá oferecendo. Quão capaz o expert já é de fazer um pitch. Sim, porque senão a gente até o VSL diz, cara, perfeito, mas hoje não dá pra você ir na frente das pessoas, ler isso daqui. Mas o que acontece? Numa aula, cara, você pensa que é fácil? Não é fácil. Não, Tanto que a gente ensaia, a gente cria junto, porque na hora o cara fala que é fácil, na hora concorda, no dia a pessoa deixa de perna bamba. Por quê? Porque eu também estaria. Lógico. Exato. E isso é muito interessante, porque eu, de certa forma, eu faço um papel que acabei fazendo, né? Eu acho que meio neutro pelo histórico, e porque eu entendo da onde vem muita coisa que vem nessa mentalidade, no histórico dos especialistas, das empresas, das pessoas do mercado, né? E no fim do dia, isso tá certo. O cara, ele contrata uma empresa especialista no assunto e ele espera que o resultado venha porque eu contratei a melhor empresa naquele assunto. Isso é verdade. Porém, nesse tipo de trabalho que a gente tem que jogar a quatro mãos, é impossível a gente fazer sozinho o trabalho. Não dá. Não tem como. Se tivesse como, eu vou falar o que eu teria feito em vez de hardcore. Eu ia fazer todos os produtos de vocês eu mesmo. Eu ia contratar professor, ia comprar um por um. Grava o curso e eu ia fazer isso, se fosse esse o ponto. Então não é. Então são dois lados. Você tem o dono da empresa, isso é importante. O hardcore não é o dono da tua empresa. Então não adianta só colocar na responsabilidade do marketing e vendas, né, todo o desenvolvimento do negócio, embora a gente, cara, tem co-responsabilidade nisso, lógico, porque a gente gera o volume, mas é que eu acho que como é muita coisa nova para as pessoas, não entende muito bem, tem que passar para ver, às vezes não tem tempo de entender. Por exemplo, tem muito projeto que ele acaba antes do tempo e faltava só mais um pouquinho. Cara, porque assim, acabou o investimento, porque tinha que ter... Cara, só tinha, sei lá, eu só tinha uma chance para dar certo. Sim. É tiro único. Puta, tiro único para quem tá começando... Tá errado pela essência. Uma roleta. Não tem como, cara. É tipo assim, é a mesma coisa. Uma roleta coisa com 5 balas, né? E já acertar na cor, no verde, sei lá, entendeu? Sim. Então, assim... Então, é uma meia-culpa que eu coloco nossa, inclusive, e é por isso que a gente tá aqui. Sim. Né? Eu acho que a essência dessa conversa vem trazer isso, pra gente poder trazer a realidade das coisas e mostrar que, assim, não é tudo maravilhoso. Porque se eu quisesse só vender o que tá todo mundo... Não. É isso que você quer? Bora, vem.
Tá bom, paga tanto e vem, vai dar certo, vem. Lembrando que não faz isso. Que tem cliente que a gente recusa. Um monte. Que chega, tem isso aqui, a gente fala, cara, isso não vai rolar. Não tem como. Não tem como a gente... e mais uma vez, o nosso modelo, a gente não tem parte de negócio da empresa de ninguém. Então, em tese, a gente poderia aceitar qualquer pessoa, mas não é essa a lógica, porque a gente tenta apostar em coisas que a gente também acredite que vai dar certo. Até por respeito e responsabilidade, claro, com dinheiro de você do não... outro. Exatamente. Claro. Exatamente. Então, assim, não vou falar assim, cara, vem cá, apostar... Tanto que acontece, tem gente que chega pra gente e fala assim, não, tá bom, vou fechar, vou fazer um empréstimo pra fazer. Não, peraí, cancela aí, a gente nem entra. Sim. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sou seu pai, tua mãe, eu não sou responsável por você, não vou ficar aqui cagando regra. Mas eu preciso que você entenda. Porque tem gente que quer fazer, eu admiro. Tem muitos negócios multimilionários de vários mercados que o cara começou com... O próprio Flávio Augusto começou com o limite de conta dele fazer a parada. Ok. Se você tá disposto, você acredita nesse nível, beleza, a gente também, vambora. Mas, cara, você tá entendendo o que tá acontecendo? Tá claro pra você que é provável que você possa ter um problema sério, porque você nunca fez nada, pegando nesse modelo, a gente recusa... Não tem clareza de produto, clareza de audiência. A gente recusa imediatamente. Muitas vezes a pessoa insiste, e dependendo de quem insiste, não vou falar que a gente nunca abriu exceção para isso, mas o cara tá completamente consciente de todas as questões e falou, cara, mas é o que eu quero fazer. Vambora. Raríssimas exceções que a gente autoriza isso, porque o cara tem que estar muito claro, Sim. Né? Escrito, gravado, assinado com sangue, né? Porque, pelo amor de Deus, Sim. Cara, uma responsabilidade muito grande. E mesmo assim, é complicado, porque o nosso... Eu gosto muito, assim, de uma analogia, que eu não sei com quem eu estava conversando, que é igual ao segurança. O que acontece? Parece que o segurança nunca está fazendo nada. Certo? Ele está lá parado, sim, né? Quando que ele vai fazer alguma coisa? Quando é merda. Porra, ele só vai, entre aspas, trabalhar... Atuar quando for... Quando der merda. E acontece o seguinte, no nosso trabalho, a gente tá sempre sendo segurança quando tá dando merda o tempo inteiro. É infinito. Não tem. Até quando dá certo pra caramba, como que é um debriefing de um projeto de 7 dígitos que todo mundo encheu o bolso de dinheiro, é tipo, galera, tá maravilha, amo vocês. Vocês deixaram R$200 ali, R$200 mil na mesa, cara. Porque fizeram isso. É. E, cara, e tá assim, tudo bem. Tá tudo bem, porque esse vamos tipo corrigir e pegar o próximo. E esse tipo de cliente que sobe o nível, cara. É isso. Não, e não tem jeito. Porque depois do 1 milhão, ou dos 10 milhões que seja, não importa o número, é sempre... Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Tem sempre um passo não depois. Acaba. Não acaba. Então, olha que louco. Cara, vou dar outro exemplo, que esse é o meu professor de física que me ensinou, e por isso que cara, uma das coisas que eu não ando de moto, além de eu ser ruim, claramente, de bicicleta eu me arrebentava, mesmo... Até jogando bola às vezes, né? Meu, quebrei uma bola, essa daí eu... Comendo churrasco, né? Mas eu tava meio bêbado e o Dani passou a perna em mim. Enfim. Cara, lembrei. O que ele falava sobre moto? O estado natural da moto é deitada. Então, o teu trabalho, quando você está pilotando uma moto, é manter ela fora do estado natural dela. Ou seja, você está lutando 100% do tempo para ela não voltar para onde ela devia estar, que é no chão. Sim. Então, a chance de uma moto cair, invariavelmente, vai acontecer. Vai acontecer. Não importa quantos anos, quanto mais você andar na moto, mais vai acontecer. Você não fica mais experiente, você está aumentando o risco. Né? Você fica também mais experiente, mas vai acontecer. Você está aumentando o risco. E aí o que acontece? A nossa vida é pilotar moto, cara. O lançamento e todos os projetos que a gente faz, eles são praticamente feitos para dar errado. Sim, é igual porque é muita variável, é igual todas as questões. E não é a gente só, tipo, ter um negócio é basicamente essa regra. Não, sim. É o tempo inteiro, porque... E aí outro conceito, eu tô cheio dos conceitos, mas assim, na natureza não tem nada estabilizado. Ou tá morrendo, ou tá crescendo. Ou seja, juntando todos os exemplos, aceita, por favor, cliente amado, querido, a gente ama muito vocês, mas nosso trabalho é ficar mantendo a moto, não tá deitado o tempo inteiro. E tem hora que tem variável, tem situações que não tem o que fazer. Tem um óleo na pista que não deu pra ver. E vai acontecer. Agora, a questão é a seguinte. Se você entende o nosso papel, o teu papel e o que a gente tá construindo,
você sabe que a melhor pessoa para estar pilotando a moto, né, aqui tô colocando, é a gente. Porque se fosse outro, ia cair bem mais. E aí, lógico, você tem outras pessoas no mercado qualificadas, muito boas e tudo mais, né? Mas também não vou ficar falando dos outros aqui, que a gente tá no Hardcast. Se quiser falar dos outros... Aqui, você é louco? Né? Cadê o patrão? Então não mandou nem a pizza aí, um negócio. Então falando só da Hardcore, é isso. E sabe o que é muito louco? É muito raro a gente ter... Muito raro não, eu nunca tive um cliente em 10 anos plenamente satisfeito. Não tem. E sabe quando eu vou ter? Nunca. E tá tudo bem. Sim, cara. Só que o que a gente pede do outro lado é entenda que a gente também não tem como ser perfeito. Não. A gente vai errar, vai ter coisas que vão acontecer. É normal. Porque essa é a natureza do trabalho. Não tem jeito. Não tem jeito. E te falo mais. Se não for com a gente, vai ser com você sozinho, com a tua equipe interna ou com outra pessoa. Fato. Esse tipo de serviço é inerente. Cara, não tem como fugir disso. Vai ser assim. Faz parte do serviço. Não tem jeito. É igual obra. Alguma obra... Não, cara, que eu vou pegando. Alguma obra que você conhece de alguém foi feita no tempo que foi combinado e dentro do orçamento combinado exatamente? Não. Você conhece? Não. Todo mundo sabe que não. É culpa de quem fez a obra? Não é. Porque tem coisa que acontece que não está previsto. Sim. Se você for prever tudo, você vai chutar 4 vezes mais o custo da obra, certo? E ninguém vai nem querer aceitar, porque você pôs todos os riscos, inclusive do meteoro cair. Não faz sentido? Sim. Então, assim, é assim que é. Aceite. A gente já aceitou o nosso papel, que a gente nunca vai ser plenamente reconhecido como, cara, os caras, tipo, pô, nunca erram. Isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Impossível. Se estiver acontecendo é porque a gente não tá vendo que tá dando errado. Porque, assim, tem alguma coisa errada. Sim. Claramente tem alguma coisa errada. Enfim, um desabafo de um CEO apaixonado. Não, então, eu acho... Não sei se você quer completar alguma coisa. Não, cara, o que eu acredito, assim, no lançamento, vai ter erro do Expert, vai ter erro nosso e, cara, vai ter erro divino, cara. Porque já teve lançamento que, por exemplo, deu problema no DNS do Google, cara. Metade da internet caiu, o que você vai fazer? Não, vai longe. A gente teve um cliente nosso que o próprio Meta, o Facebook, deu problema interno lá. Os caras devolveram o dinheiro ainda no meio do negócio. Cara, fui eu que falei pra eles. Sim. Falei pra equipe, vamos lá falar com eles, porque eles vão devolver. Eles têm que devolver. Isso. E o Facebook virou e falou assim, desculpa, você fez tudo certo, um bug interno fez a gente mostrar pra outra galera. Então agora você explica porque um monte de velhinha tá recebendo o produto do Sex Shop. E é isso, não tem... É tipo isso. E com a gente internamente já aconteceu para o nosso negócio. Que depois a gente foi perceber que por conta da guerra da Ucrânia... foi mesmo. A gente acabou tendo impacto, a gente como hardcore, para venda. E é uma coisa que a gente também não estava prevendo. Então, assim, um dia eu te explico isso bem, o dia que o Jordão vier aqui, porque ele nem estava ainda, mas ele vai conseguir detalhar isso. Ele vai amar o dia que o Jordão vir, a gente vai ter um podcast de umas 12 horas. Sim. Para elaborar todos os TCCs importantes e todos os detalhes. Ou então dar cachaça pra ele tomar, eu adoro meia hora a gente mata. Pode ser também. Mano, meia hora a gente eu mata. aprendo muito com o Jordão, mas uma coisa que eu amo é que ele fala, cara... É muito simples. E nada do que ele vai falar na sequência é simples. Quando ele começa a ele fala de um jeito super compreensível, mas não é simples. Cara, porque você pega 2 fatores que eles fazem uma concorrência ali de cadeia, cabeça de tecnologia. E as nuances e não sei. Cara, porque é muito quando você olha pra curva Kelvin, você fala, caralho, mano. E Jordão é outro que também tá começando a ficar mais careca. Também tem que pensar nisso. Mas acho que isso é um papo um outro momento. Porque só não falar mal do Jordão. O Hardcast é pra fazer bullying com os amiguinhos. O dia que alguém não vê aqui, a gente sacaneou, tá tudo bem. O que a gente sabe é o seguinte: se ninguém ouviu o Hardcast ou ver o material que a gente vai gerar, pelo menos a gente sabe que no time a gente se divertiu. Não, e tem uma coisa: se ninguém vier comentar nada, ninguém viu. Aí a gente já vai botando no caderno. Exatamente. Também tem isso é isso. genial. Tem que ter pelo menos 80 views, né? Que é o pessoal da Hardcore. Uma pessoa por eu adoro, cara. O Pedro já fez isso comigo. Fernando, tu viu o negócio? Eu falei, vi. Ele falou, viu nada. Eu falei, fodeu, eu não vi. Eu não vi. Ele se convence na hora que ele não viu. Eu achava que eu tinha visto. Não, cara, não viu. Não, se eu tivesse visto, você tinha me falado alguma coisa. Você tinha falado exatamente. Então, gente, assim, eu acho que a gente teve mais do que 6 verdades e 7 mentiras. A gente conseguiu, acho que, trazer ali um pouco do universo de clareza do também, de clareza, né? Sabe? Porque realmente, assim, tudo que a gente está falando é óbvio, a gente tem uma série de clientes diferentes. Eu acho que a gente se baseou muito em clientes que estão começando agora, né? Claro que quem está, enfim, num processo de lançamento mais antigo e mais contínuo, né? Com constância, como o
próprio Rô falou, já tá jogando outro jogo e a nossa conversa ela é diferente, né, com essas pessoas. Mas acho que é mais para conscientizar quem quer entrar. Inclusive, a própria estrutura, time, a Sim, demanda, é diferente. o volume é diferente, não tem como. Então, acho que é isso. Foi uma presença ilustre do nosso querido amigo de gorro. O Fernando, se você quiser saber mais sobre o Fernando, eu não sei o Instagram dele agora de cabeça, mas eu vou pedir para colocar aqui. Fernando.Patrício42. Fernando_42. Pô, acertei o 42. 42, é. E o 42 tá a vez vai é mais... estar aqui na tela, porque senão vocês não vão conseguir achar. E assim, também é muito fácil. Jogar assim, estrategista de gorro. Isso é um codinome que ele usa no marketing há um tempo. Bom, e vai aparecer o Fernando lá. Mentira, Agora, por que não vai. 42? Cara, 42 é um livro do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala que a resposta pra vida, universo e tudo mais é 42. Então Tá você certo. é a resposta do universo. Cara, olha o estrategista Cara, que vocês que têm. autoconfiança. Meu né, cara? Deus, Puta cara. que É pariu. isso. Mano, assim, Perfeito. Entendi. Bom, além da resposta do universo, também participou o Rodrigo, nosso CEO, que talvez não seja Eu não sou a 42. resposta do universo, que ele não é 42. E até um próximo episódio pra gente se encontrar aí de novo, né? Com mais alguém aqui pra trazer e elucidar alguma questão muito difícil do marketing de uma forma geral. É isso. Valeu.